Em meio a esse cabo de guerra do governo Lula com o Congresso Nacional e as discussões de corte de gastos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira que servir ao governo é sempre interessante, por mais que sofra com críticas. Durante uma agenda com Lula no Paraná, Haddad disse que, apesar de todas as dificuldades, tem sempre o dia seguinte, segundo ele, para apagar todo o sofrimento. Vamos acompanhar o que disse o ministro da Fazenda ontem. Servir ao governo do presidente Lula é sempre uma coisa interessante. Por mais que você sofra, contanto que você é criticado, que você é isso, que você é aquilo, tem o dia de hoje para apagar todo o sofrimento e a gente celebrar a vida de vocês. Levi, essa fala do Haddad acontece em meio às muitas críticas, né, que o titular ali da Fazenda tem sido alvo, principalmente por conta dessa condução ali da política fiscal e econômica do país. A tensão ali mais recente foi provocada pelo aumento ali do imposto sobre operações e finanças, o IOF. Levi, o Haddad está sendo fritado nesse governo porque a gente fala muito aqui no Primeira Análise como que esse governo Lula é conhecido por, digamos assim, o chamado fogo amigo, né? Mas parece que todas as crises desse governo estão caindo ali no colo do ministro da Fazenda. A gente teve a questão do PIX, a taxa das blusinhas e agora essa questão do IOF. Será que dá ainda para o Haddad ter alguma pretensão política, né, de se eleger futuramente? Pois é, Letícia, o Fernando Haddad, ele sofre com o fogo amigo ali dentro do PT, não é de hoje, na verdade. Inclusive, desde bem antes dele se tornar ministro, quando ainda era prefeito de São Paulo, até quando foi candidato à presidência da República em 2018, até porque ele é um político que não atende aquele perfil mais tradicional do PT, ele é visto ali mais como um tecnocrata, e isso traz algumas resistências ali em algumas alas do partido ao nome dele, principalmente alas mais à esquerda dentro do espectro do PT. E nesse atual governo, no Lula 3, são vários exemplos também. Um dos principais foi quando ele apresentou ao Congresso Nacional, ainda no primeiro ano de governo, em 2023, o arcabouço fiscal, que é a regra que substituiu o antigo teto de gastos como as diretrizes ali de contenção de despesas do governo, e ele foi criticado abertamente por alguns parlamentares do próprio PT, que inclusive a ministra Gleice Hoffmann, por exemplo, que é quem cuida da articulação política hoje do Planalto. Gleice, naquele momento, era deputada federal, né, se tornou recentemente a ministra das Relações Institucionais, que é quem cuida da articulação política do governo, e alguns petistas ali ligados à ala que ela lidera consideram algumas medidas do Fernando Haddad muito fiscalistas, enquanto que políticos mais à direita, né, da oposição, acham o contrário, que Haddad é muito permissivo com relação aos gastos públicos. E ontem, por exemplo, a mesma Gleice Hoffmann acabou colocando Haddad numa fogueira em relação a essa crise que a gente tem agora do aumento do IOF, né, que encontrou uma rejeição muito grande no Congresso, no mercado e até em uma parte da população. Gleice falou que Haddad não detalhou a nenhum integrante do governo ali no Palácio do Planalto e nem mesmo ao presidente Lula quais seriam essas medidas de aumento do imposto sobre movimentações financeiras, o IOF. Disse que Haddad até falou sobre as medidas, que ia ter esse reajuste, mas não falou aonde que ia mexer. Haddad apenas teria dito que a mudança seria pequena, de acordo com Gleice Hoffmann. E existem algumas desconfianças mútuas dentro do governo. O ministro Haddad, volta e meia, bate cabeça com Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, que é sempre um braço direito ali do presidente Lula, né? A Casa Civil, ela acompanha o trabalho do governo como um todo, em todos os ministérios, e Rui Costa nem sempre concorda com as medidas de Haddad, e é um auxiliar bastante próximo do presidente Lula. E, de fato, então, é um momento de certo desamparo ali de Haddad dentro do governo. Apesar de Haddad também ter uma proximidade grande com o Lula, a gente não tem visto nos últimos dias uma defesa das ações do ministro, muito pelo contrário. No Congresso Nacional, os governistas apenas aceitam as articulações da oposição para derrubar algumas medidas da equipe econômica do Ministério da Fazenda, como esse aumento do IOF, e aí, nesse caso, no fim das
das contas, Haddad vai ser forçado a rever essa medida, porque ou o governo revoga esse reajuste e aí vai ter que propor outra iniciativa para cumprir o orçamento desse ano, ou então vai sofrer essa derrota dentro do Congresso. Só pra gente, o Levi falou que não tem visto muita defesa. Ontem o presidente Lula até fez ali uma defesa, mas muito tímida do Haddad, né? Nesse evento que o Haddad falou ali que sofre bastante ali com essas críticas ao governo, o presidente Lula afirmou que o Haddad é um dos responsáveis pelo avanço nesse governo. Ele até chegou a falar aqui, abre aspas, quando a gente tem gente competente para sentar em uma mesa e fazer negociação, a gente consegue muitas coisas. Messias e Haddad estão de parabéns por isso. Mas foi uma defesa tímida, né? Mas o Levi estava falando sobre essa questão ali desse corte de gastos. A gente está vivendo um período ali de cabo de guerra, né? Nessa questão econômica. Ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, defendeu que o presidente Lula precisa entrar na negociação sobre o aumento do IOF, anunciado pelo governo federal na última semana. Aí, a gente tem mais um ponto ali de enfraquecimento do Haddad. Hugo Mota ignorou ali completamente qualquer eventual interlocução do ministro da Fazenda. E a gente sabe que em política, né, tudo é gesto, né? Ele é o ministro da Fazenda. Como é que o Hugo Mota não vai conversar? Ele já cita ali, já pulou o ministro da Fazenda e já foi direto pro Lula. Levi, explica pra gente como que tá essa questão ali do corte de gastos. Como que isso está sendo tratado em Brasília? Ontem, o secretário do Tesouro Nacional, o Rogério Seron, até falou que essa derrubada do IOF pode impactar ali alguns programas sociais, como Minha Casa, Minha Vida, além de prejudicar, segundo ele, alguns investimentos do governo em defesa nacional. Por outro lado, tem uma cobrança da questão fiscal ser compartilhada e que o Congresso também tem que fazer a sua parte. Aí a gente está falando da questão especificamente das emendas parlamentares. E aí a gente sabe que esse é um assunto muito caro para os deputados, ninguém quer mexer nisso. Levi, o que dá para poder fazer? Muito tem que se falar também em reforma administrativa, rever ali a questão de isenção fiscal para alguns setores, né, que não estão dando resultados. E só um outro ponto importante aqui, se o governo quiser insistir, né, nessa questão do IOF, a gente já tem ali 25 projetos para poder sustar esse decreto no Congresso. Então, não adianta, o Congresso vai acabar derrubando isso. Exatamente. E hoje esse é o grande embate entre Hugo Mota e Haddad, a questão da contenção de gastos. Já dá para dizer até mesmo que Haddad ele tinha uma relação mais harmoniosa com Arthur Lira, que era o presidente da Câmara até o início desse ano, do que tem, pelo menos até esse momento, com o deputado Hugo Mota, porque o atual presidente da Câmara, Hugo Mota, ele sempre tem batido nessa tecla do corte de gastos toda vez que tem essa oportunidade. E ele cobra abertamente do Ministério da Fazenda esse tipo de medida, e aí acaba que um fica jogando um pouco para o outro, porque o Haddad também, ele sempre gosta de enfatizar que a responsabilidade fiscal não cabe apenas ao Poder Executivo, tem que ser uma ação conjunta dos três poderes. E aí existe uma visão dentro da equipe econômica do governo, até a ministra do Planejamento, Simone Tebet, também já falou nesse tom, de que muitas vezes o Congresso também ele toma medidas que elevam gastos públicos em relação, por exemplo, às emendas parlamentares, né? Esse volume de emendas impositivas, que são as emendas que o governo tem obrigação de pagar, esse volume aumenta a cada ano e é o Congresso, claro, que legisla sobre isso, e também até alguns projetos que o governo envia para o Poder Legislativo e aí no Congresso o Congresso acaba onerando mais a União ali quando faz alterações nesses textos. Então a Haddad gosta sempre de enfatizar isso, enquanto o Hugo Mota ele defende que esse debate da responsabilidade fiscal e da contenção de despesas, ele precisa ser capitaneado pelo governo federal. Então, tem que vir do governo federal essas medidas de ajuste fiscal. No final do ano passado, o Ministério da Fazenda até enviou um pacote fiscal com cortes ali em algumas centenas de bilhões de reais, mas foi considerado insuficiente pelo Congresso, também pelo mercado financeiro, né? O mercado sempre reage
normalmente de forma negativa, a essas medidas do governo federal. Então fica esse embate entre os dois, que eles acabam tentando, em certos momentos, colocar panos quentes, mas é um conflito que fica muito claro ali entre o presidente da Câmara e o ministro da Fazenda. E você citou aí a reforma administrativa. Bom, o Hugo Mota anunciou, né, no dia de ontem, a criação de um grupo de trabalho ali na Câmara para discutir uma proposta de reforma administrativa. Ele colocou como objetivo, inclusive, chegar a um texto em até 45 dias, aprovar esse texto ali no grupo de trabalho, para, quem sabe, levar ao plenário ainda nesse primeiro semestre, antes do recesso de julho. E é um texto que deve buscar ali enxugar um pouco a máquina do Estado para, de acordo com o presidente Hugo Mota, tornar o Estado mais eficiente e também cortar gastos. E aí, essa não é uma proposta exatamente do governo Lula. Era, inclusive, uma bandeira levantada pelo governo Jair Bolsonaro, pelo então ministro da Economia, Paulo Guedes, né, que ele trabalhava ali em 3 frentes. A reforma da Previdência, que ele conseguiu aprovar logo no primeiro ano ali da gestão Bolsonaro, a reforma tributária, mas na época Paulo Guedes sempre batia a cabeça com o Congresso Nacional sobre como seria essa reforma tributária e acabou que só foi aprovada agora no governo Lula, e a reforma administrativa, que Bolsonaro chegou a enviar para o Congresso Nacional uma proposta de reforma administrativa que mexia até em alguns pontos bastante sensíveis, como a estabilidade do servidor público, mexia muito ali nas carreiras do serviço público, até gerou uma resistência grande, porque é sempre muito difícil. Os servidores públicos, eles são uma categoria muito bem organizada e acabam tendo um poder de influência grande ali junto a uma parte dos parlamentares. Então, Paulo Guedes tentou emplacar esse projeto, não conseguiu, chegou o governo Lula, esse projeto basicamente morreu. Nas poucas vezes em que foi questionado sobre isso, tanto Haddad como outros membros ali da equipe econômica sempre falaram que isso não era uma prioridade, que não era algo que estava no radar. Agora, Hugo Mota, junto, claro, com outros líderes ali de partidos mais à direita na Câmara, colocam de novo essa proposta aí no debate público, e é uma proposta que, pelo menos a princípio, não interessa muito ao governo Lula. Então, resta saber como que a base aliada vai se comportar com um possível avanço dessa reforma administrativa. Existe uma perspectiva de que realmente avance essa proposta ali nesse grupo de trabalho que vai ser criado, e aí, quando for levada ao plenário, se o governo vai tentar encontrar uma forma ali de fazer um texto que seja mais palpável aos olhos do Palácio do Planalto, da equipe econômica, ou se vai ter que se vai tentar evitar a aprovação desse projeto, correndo o risco até de sofrer uma nova derrota lá na frente. Levi. Diga, Fred. Essa proposta do Mota não é uma tentativa dele superar as próprias críticas e ter uma pauta própria, autônoma, que ele esteja colocando? Porque, assim, é curioso, nós estamos discutindo há vários programas aqui com relação à dificuldade de avançar passos na Câmara, porque realmente as pautas todas estão muito travadas. Tanto as pautas propositivas, né, como a reforma do imposto de renda, a questão da regulação das redes sociais, quanto o julgamento, né, da anistia dos atos de 8 de janeiro. E agora ele coloca um novo tema que vai ser discutido, já com tempo garantido, que ele está falando que em pouco tempo ele vai conseguir votar, né? Será que ele não está tentando surfar nesse momento de instabilidade dentro do governo federal, do executivo, e tentar retomar ou conquistar um protagonismo? Eu estou tentando lembrar aqui votações importantes, que eu estou lembrando é a questão das emendas, né, do orçamento ali, que deu muita confusão, e as emendas os parlamentares conseguiram, mas é realmente o que o Fred falou, a gente não está vendo votação. E primeiro semestre praticamente já acabou, hoje o último dia de maio. A gente sabe que tem um recesso parlamentar, tem São João, então agora já não acontece mais nada. Então a expectativa é para o segundo semestre.
Pois é, essa de fato é uma crítica que tem sido feita a essa gestão do Mota, que o ritmo do plenário tem sido muito lento, muito mais do que era na época, por exemplo, de Arthur Lira ou antes com o Rodrigo Maia. E aí você tocou num ponto Fred, do Mota buscar esse protagonismo. Os últimos presidentes da Câmara, eles sempre buscaram isso também, de ter um grande projeto ali, normalmente mais na pauta econômica, que ficasse como uma marca, como um legado desses presidentes mesmo. No caso de Rodrigo Maia, houve a aprovação da reforma da Previdência, que eu até lembro, eu estava ali no plenário no dia, que ele até abandonou um certo momento a cadeira ali de presidente para fazer um discurso no púlpito, para se colocar ali como um grande fiador daquela proposta. E no caso de Arthur Lira, a reforma tributária, que foi aprovada já agora no governo Lula. Lira também trabalhou ali junto com o governo para fazer essa proposta avançar e para ser lembrado como um legado dele. Hugo Mota agora encara essa reforma administrativa também de uma forma semelhante. E mais ainda que não é uma proposta necessariamente defendida pelo governo, né, como era a reforma da Previdência com Bolsonaro e a reforma tributária com Lula. Então, caso ele tenha êxito aí nessas articulações e caso haja de fato um avanço, uma aprovação dessa reforma administrativa, de fato vai ser uma proposta ali, vai ser um projeto ali com uma marca muito forte de Hugo Mota. Então, é de fato um protagonismo que ele busca. E aí, vocês até falaram aí dessa lentidão, por exemplo, da reforma do imposto de renda. Ontem, o deputado Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, ele é o relator desse projeto do imposto de renda. Ele disse que pretende entregar um texto até o final desse semestre. Então, já é uma primeira sinalização que a gente tem de avanço dessa reforma do imposto de renda, apesar de ainda estar num ritmo lento.